how are you? Teacher Vini here, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai dar continuidade ao tópico de Modal Verbs. A gente já falou sobre dois Modal Verbs, o verbo can e o verbo should. Agora a gente vai acrescentar mais 4 Modal Verbs aí a essa listinha. Bom, antes de mais nada, vamos repassar. O que é um Modal Verb? A gente tem 9 verbos que representam aí esse grupo dos Modal Verbs. Todos eles são verbos fortes, ou seja, eles são independentes. Eles mesmos conseguem fazer uma frase afirmativa, negativa e interrogativa. Não há necessidade do uso de auxiliares com um Modal Verb. Mas a gente tem aí algumas regras. Primeira regra, eles são invariáveis. O que isso significa? Vai ser a mesma conjugação para todo tipo de pronome pessoal. Por exemplo, can. I can, you can, he can, she can, it can. We can, you can, they can. Concorda que foi can para todo mundo? Mesma coisa o should. I should, you should, he should, she should, everybody should, ok? Então, essa é a regrinha número 1. Regra número 2. Eles precisam de um complemento. Logo na sequência do Modal Verb, você vai reparar que sempre existe um outro verbo. Por quê? Vamos pegar novamente o verbo can, que é o verbo poder, conseguir. Imagina se eu chego e falo assim pra vocês, gente, eu posso. Ou então o should, que é o verbo deveria. Gente, I should, eu deveria. Deveria o quê? Pode o quê? Precisa de um complemento. Todos os Modal Verbs vão ter essa característica. Eles precisam de um complemento de um segundo verbo que vem sempre na sequência. Por exemplo, I can dance. You should study. Percebe? O complemento é sempre um verbo. E terceira e última regra. Eles nunca mesmo utilizam a preposição to. Eu falo I can dance. Eu não falo I can to dance. Percebe? You should study e não you should to study. Então, repassando, para ser considerado Modal Verb, ele tem que ser invariável, precisar de um outro verbo como complemento e nunca utilizar a preposição to. Muito bem, como eu disse no começo da aula, hoje a gente vai aprender 4 Modal Verbs novos. São eles o may, might, could e o must. Vamos entender um pouquinho a situação de cada um deles. Vamos começar pelo verbo may. O verbo may, ele seria o verbo dever, mas ele também pode ter a tradução de poder. Então, eu já adianto que o melhor é você tentar entender a situação que eu utilizo o may. Então, situação número 1, no sentido de uma permissão e bem formal. Exemplo, may I come in? Eu posso entrar de uma maneira bem formal. Ai, teacher, mas eu não posso usar can I come in? Pode, o sentido é o mesmo. Só que entenda, o may, ele é muito mais formal. E aqui ele dá o sentido de conseguir, poder. Situação número 2. Ele dá o sentido de uma probabilidade bem alta. Sabe assim, hoje é sexta-feira, você recebeu o seu salário, você tá louco para sair. E aí você fala, eu devo sair hoje à noite. I may go out tonight. Ou então, eu devo falar com ela. I may talk to her. Entendido? O might, ele daria um sentido de talvez. Ou seja, ele representa uma probabilidade bem mais fraca. Eu talvez saia hoje à noite. I might go out tonight. Perceba que no português a gente utiliza subjuntivo logo na sequência, né? Eu talvez vá, ela talvez faça, a gente talvez possa. Então, em inglês a gente não tem essa dificuldade. É só você utilizar o verbo normal logo após o might, né? Então, por exemplo, he might study English. Ele talvez estude inglês. O could, ele nada mais é do que o passado do can. Então, se o can é poder, o could seria poderia ou podia. Ele basicamente representa habilidades, só que do passado. Exemplo, when I was a child, I could dance. Now I can't.
A gente pode também utilizar ele para uma permissão. Could I come in? Eu poderia entrar, alright? Já o must, ele vai dar o sentido aí de dever. Nossa, teacher, mas você disse que o may era o verbo dever. Pois é, só que o may é dever no sentido de uma probabilidade alta. O must é o verbo dever no sentido de uma obrigação ou uma dedução lógica. Exemplos. You must study right now. Você deve estudar, você tem que estudar agora. É uma obrigação. Agora, olha só, digamos que eu tenho uma sala só de meninas, tá? Eu tô fazendo a chamada e a única pessoa, só tem um menino, o nome dele é Diego. E aí o Diego chega atrasado. Eu vou olhar aquele menino chegando e eu vou falar: You must be Diego. É uma dedução lógica, baseado na chamada, que só tem nome de menina. Só tinha um menino e ele chega atrasado, eu já sei que é ele. You must be Diego. Lembrando que, com qualquer um dessas 4 palavras novas, eu posso fazer frases afirmativas, negativas ou interrogativas. Vamos a exemplos. I may go out tonight. I may not go out tonight. May I go out tonight? I could dance when I was a child. I couldn't dance when I was a child. Could I dance when I was a child? E assim é a mesma coisa com o must, e com o might, e com o can, e com o should, e com todos os outros modal verbs. Bom, vamos lá. No momento você já aprendeu 6 modal verbs comigo. Vamos repassar? Can, could, may, might, must e should. Alright? Eu realmente espero que tenha ajudado aí esse vídeo a você entender um pouco mais esses verbos que são tão importantes. Me siga no Instagram pessoal e profissional. A gente tem aí @vinifaro ou @teachervinifaro. Eu tô esperando vocês para a gente começar a nossa aula particular o quanto antes, tá bom? Thank you very much and I see you next class. Bye bye!